A paz do Senhor, bênção de Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja visitando a vida de cada um dos meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração e a palavra de hoje é: Deus vai libertar essa pessoa que você ama das forças ocultas. E a palavra de Deus, irmão, hoje fica em Mateus capítulo 5, verso 22, que diz assim: certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está terrivelmente dominada por um demônio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmão, Jesus, ele resolve ali com seus discípulos ir para uma terra estrangeira. Jesus queria descanso, queria ir para uma casa e queria descansar. Porque aonde Jesus andava, irmão, ali Israel era multidões atrás. Jesus, como eu e como você, ele precisava de descanso. E ali ele vai para uma terra estrangeira. E quando ele está ainda ali, irmão, junto com seus discípulos, ele não queria ser incomodado. Justamente ele vai para uma terra estrangeira, aonde ninguém o conhece. Mas tinha uma mulher, tinha uma mãe, que ouviu falar que Jesus estava ali. É uma mulher cananeia. E ela sai ao encontro de Jesus. E ela vem atrás de Jesus, dos seus discípulos, falando: Jesus, tenha misericórdia de mim, que minha filha está com espírito maligno, dominada por um espírito maligno. Eu vou dar uma pausa aqui para poder falar algo para você. Talvez você queira, irmão, resolver coisas espiritual. Conversando, irmão, como tem algo espiritual, não adianta conversa. Não adianta, claro que devemos dar amor para a pessoa, conversar com as pessoas. Tem coisas, irmão, que não vão adiantar. Se a pessoa estiver dominada por forças espirituais, talvez essa mãe, meus irmãos, tenha tentado de tudo. Talvez, não sei, na época, né? Se fosse hoje em dia, iria ao psiquiatra, ao psicólogo, ou procurar ajuda de algum médico, de um curandeiro, não sei. Mas talvez ela já tivesse ido. E nada, irmão. Nada adiantou. Essa filha estava com comportamentos diferentes. Talvez você aí, seu filho, sua filha, um parente seu, ou até mesmo uma pessoa que você ama, um noivo, um namorado, um marido, virou a cabeça de repente. Eu quero dizer, irmão, que muitas das vezes há uma força espiritual que muitas das vezes tem pessoas, irmão, que desacreditam nessas forças espirituais, mas ela existe, irmão. E o inimigo, ele trabalha dia e noite para destruir família. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir.
E o alvo central dele é as famílias. Porque ele sabe que se tocar na família, irmão, que é tão precioso e preciosa aos olhos de Deus. E eu quero dizer, irmão, que eu já tive uma experiência, eu já contei para os irmãos aqui, que eu já tive num lugar assim, né? Não sei nem se eu posso falar o nome do lugar, mas essa pessoa estava precisando de um serviço de conserto de máquina de lavar. E na época, antes de falecer, meu esposo montou um negócio e eu era auxiliar dele. E entramos nesse lugar oculto. Ninguém entrava. E uma senhora muito simpática era dona desse lugar, que era no fundo da casa dela. Irmão, não adianta. Quando eu entro num lugar, eu sinto. Pode ser energia de casa, de pessoas, de lugares. E não era agradável. Ali o ambiente não era agradável. Mas a gente estava em serviço. E quando meu esposo estava fazendo o trabalho ali para ela, eu fiquei conversando com aquela senhora. Se desse mole, ela me dava um banho de Bíblia. Essas pessoas conhecem a Bíblia. Mas há muita mistura, irmão. Há muita mistura. E ela tentando me convencer que ali só fazia o bem. E eu sei que não era. Porque ninguém vai falar que faz mal a ninguém. Mais que a pessoa faça o mal, chega num tribunal, não fiz isso, jura de pé junto, bota a mão na Bíblia e fala que não fez não cometeu aquele crime. Quem quer? A pessoa mal mesmo diz que ela mesmo é boa. E ele, irmão, chegou ali, não sei se é cliente, né, para aquela senhora, e é uma mesa ali muito grande. Eu fiquei ali na minha, ela, dá licença, ela é uma senhora muito educada, dá licença, minha filha. E eu ouvi, irmão, as consultas, acho que é consulta que fala, né, as consultas espirituais, e eu ouvi as pessoas pedindo. Eu ouvi valores, e não era coisas boas, era para destruir família. Era para fazer obra de amarrações. Eu vi mais ou menos que foi uns 2 dias que meu esposo teve que retornar para fazer o serviço. Eu vi as pessoas pedindo. Eram obras espirituais. E não era boas. Não era boa. E ninguém, irmão, vai num lugar assim, paga um dinheiro grande para fazer bem para ninguém. Então, irmão, existe sim. Não só nesses lugares, mas na própria igreja mesmo. Que há de cristão, irmão, feiticeiro. Feiticeiro que faz orações, irmão, contrárias, que é pior do que os feiticeiros. Eu já vi pessoas orando no monte. Irmão, é um absurdo. Que muitas vezes você vai no monte e vê cristão. Às vezes pessoa com cargo eclesiástico, orando, fazendo oração contrária. E é pior do que feitiçaria. Pedindo a Deus a morte da pessoa, pedindo para a pessoa ficar doente, pedindo coisas terríveis diante do Senhor. E Deus não se agrada de que venhamos pedir, temos um espírito de vingança. Podemos sim pedir justiça a Deus, e Deus, Ele é justiça, irmão. Mas não podemos, por conta própria, pedir destruição de ninguém. Amaldiçoar ninguém. Não temos esse direito, irmão. Quem julga a nossa casa é o Senhor. Deus sabe aonde vai fazer justiça na vida do seu adversário. Tem pessoas aí que ficam de live em live. Deus está mandando falar, eu vou falar. Com o espírito justiceiro. Devemos assistir, irmão, live de justiça, devemos. Mas não podemos ter um espírito, irmão, de vingança. Isso é falta de perdão, irmão. Isso é falta de perdão.
Não podemos ter esse espírito. Por muito tempo, como nos magoa, alguém faz algo de mal, ficamos com raiva. Isso também aconteceu comigo. Que acontece? Tinha uma pessoa muito próxima, que eu já até contei em outras lives aí, que estava fazendo trabalho espirituais. Teve até um comentário aí de uma moça que falou: irmão, você passou por tudo isso aí, tem meus testemunhos aí, já passou por tudo isso aí, será que alguém não fez obras para você? Obras ocultas? Você não foi vítima? Com certeza. Com certeza. Então tem muitos crentes aí, pessoas fanáticas, religiosas, que vão falar, mas trabalhos ocultos não pegam em cristão. Irmão, doença pega em cristão, depressão, tem cristão que fica com depressão, é comum. A palavra de Deus diz, quando o mal vem, ela vem para o justo e também vem para o injusto. O sol também, como Deus manda. O sol não vem só para o justo, também vem para o injusto também, irmão. E a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Então tem muito gente religiosa aí, pagando um alto preço. Vítimas de trabalhos ocultos e de orações contrárias. Que tem de crente feiticeiro, pastores feiticeiro, missionária feiticeiro, amaldiçoando em vez de abençoar. Então, irmão, eu passei por uma luta muito grande. Porque eu já estava num processo depressivo, fraca. E tinha pessoas que estavam fazendo um trabalho muito próximo. E essa pessoa estava pagando valores altos. E ela ficava renovando o trabalho. E por eu estar ali, é muito importante, irmão, você que está sem força, você acha que sua vida não está andando, que você sente que está amarrado os seus caminhos, entendeu? Ou o caminho de alguém, ou alguém virou a cabeça e foi embora, tá com outra lá, e você está sofrendo, ou seu filho ou sua filha, eu não sei quem foi vítima, irmão, de uma obra oculta, de uma obra espiritual. E eu estava ali, irmão, na igreja, e na igreja acaba, para quem acredita, né, irmão? Tem igreja que acaba revelando o oculto e escondido. Eu era dessa igreja. E teve missionária ali que me ajudou, estava mais forte espiritualmente do que eu. E falou, olha, eu quero te ajudar em oração. Eu senti, irmão, como está... E até dores no corpo. Tem depressão, irmão, que não só é depressão. Deus manda te dizer aí, não é só depressão. Tem forças ocultas. Tem coisas que você cai em depressão, poxa, eu não consigo de jeito nenhum se libertar dessa depressão. Se libertar dessas dores no corpo. Eu sentia muitas dores no corpo. Então, irmão, tem doença que é espiritual. E você não vai conseguir sozinho. Você não consegue. Você precisa de ajuda. Olha o que Deus está falando. Não fique em casa, irmão. Vai para a igreja fazer tem igreja séria ainda. Eu falei sobre igreja, mas tem igreja séria ainda. Tem pastores sérios. Raridade é. Como é raridade você encontrar pessoas honestas na vida? É difícil. Mas ainda existe pessoas ainda que têm comunhão com Deus. Irmãos, existe pessoas ainda que têm compromisso com Deus. Que vai orar pela sua vida. E aquela missionária ali, foi duas missionárias que Deus colocou ali para me ajudar. E ela chegou perto de mim e falou assim, Deus está pedindo para tocar nos teus pés, porque você está toda acorrentada, correntes espirituais, sua vida não anda, fizeram obra para você, para te amarrar. Eu falei, eu já sei quem é, que Deus já me deu um sonho, é uma pessoa muito próxima. Queria ver a destruição da minha vida. Então ela foi lá e colocou a mão nos meus pés. E ela falou, marcha, marcha, porque na igreja pentecostal tem isso. E ali, irmão, eu não conseguia porque eu estava travada. E ela começou a orar para mim, começou a orar ali em língua. E eu fui me soltando, irmão. E ali eu consegui. Eu senti, sabe, algo tão leve. Irmão, parecia que eu estava
pesada, algo estava pesado em mim. E eu me senti leve ali. Há uma força, irmão. Às vezes na sua vida, na vida de quem você ama, que está manipulando muitas vezes a mente dessa pessoa. Procure ajuda, irmão. Faça uma campanha. De repente você não seja pentecostal. Aonde for a sua igreja, aonde que você gostar, procure uma igreja séria. Aonde a pessoa vai pegar a sua causa, vai te ajudar em oração. Porque é muito sério. É muito sério mesmo. Então essa pessoa, irmão, sempre estava renovando. Era trabalho para me jogar na sepultura. É trabalho de acidente. Quantas coisas eu comecei a ver dentro de casa por causa disso. E eu ali clamando o sangue de Jesus. Estava muito fraca para poder buscar por mim. Você precisa de ajuda. Não fique em casa, irmão, dessa maneira. Vai buscar. Como aquela mulher, irmão, ela saiu de casa. Ela sabia, de repente ela já procurou um monte de lugares. Mas não havia solução para a filha dela. E ela resolve ir atrás de Jesus. Eu quero dizer que Jesus é o único que pode te libertar. Que pode libertar alguém que você ama. Dessas prisões, dessas amarras. Tem coisa no mundo espiritual, irmão, que só podemos combater através do sangue e o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa mulher vai ali e sai atrás de Jesus, gritando por Jesus. E Jesus fica em silêncio. E o discípulo fala para Jesus: despede essa mulher que vem atrás de nós gritando. De repente tem pessoas aí, irmão, que falam assim: não tem solução para a vida de alguém, nem para você. Olha como está a sua vida. Está indo para a igreja à toa, está fazendo campanha à toa. Mas essa mulher sabia que o único que podia libertar a filha dela era o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer, através da sua perseverança, a mulher foi tão perseverante, tão perseverante. Jesus mesmo em silêncio, ele estava fazendo a obra. Talvez Jesus não tenha te respondido ainda. Mas enquanto você clama o nome do Senhor Jesus Cristo, ele está em silêncio dando ordem, ou glória a Jesus, dando ordem a favor dos seus, através da sua vida. Eu quero dizer, irmão, não desista de clamar por sangue de Jesus. Foi a perseverança dessa mulher que fez toda a diferença. E Jesus ali falou: grande é a sua fé. E mandou ela embora, que a filha dela estava, irmão, liberta. Porque Deus dá ordem aos anjos para tirar, desfazer o trabalho. O único que pode desfazer o trabalho, irmão, orações contrárias, que muitas vezes liberam espírito maligno contra a nossa vida, ou a vida do nosso familiar. É os anjos que o Senhor envia. Não adianta você lutar com sua força física. Não adianta você tentar convencer com palavras, com seu amor, uma pessoa que virou a cabeça, que foi embora. Ou o seu filho ou sua filha que se perdeu nesse mundão, fazendo muitas coisas erradas. O único que pode libertar é o Senhor Jesus. Temos que fazer a nossa parte de ir atrás de Jesus. E lá, ela saiu da casa dela e foi atrás de Jesus. Mesmo sendo estrangeira, ela foi, irmão. E devemos. Jesus uma vez foi a um certo lugar e tinha um homem, irmão, que ele ameaçava as pessoas. Aquele homem estava totalmente possuído. Tem pessoas, irmão, que não fica possuída de manifestar. Mas tem pessoas, irmão, que é influenciada por Espírito. Nem todas as pessoas manifestam. Mas tem pessoas que viram a cabeça. Fazem um monte de coisa errada. Tem pessoas que manifestam na igreja, mas tem pessoas que não manifestam. Mas o mal tem que sair do mesmo jeito. E aquele homem, irmão, estava ali
ficava ali ameaçando todo mundo. E quando Jesus chega ali, aqueles demônios confrontam Jesus. E aquele homem, irmão, Deus manda aqueles 6.000 demônios. Uma legião de demônios estava dominando a mente daquele homem. E Deus mandou que saísse. E aquele homem foi liberto. Aquele homem ficava de qualquer jeito, ficava nu, ameaçava as pessoas. E a mente daquele homem ficou sã. E aquele homem ficou sadio. E Jesus mandou ele pregar para aquelas pessoas. Aquelas pessoas ficaram sem acreditar. O jeito que aquele homem era. E agora, ele se encontrava totalmente liberto. Deus manda te dizer, Ele quer libertar a sua família, ou alguém que foi embora, alguém que virou a cabeça. Ele quer trazer totalmente liberto de influência maligna. Você que teve a família destruída, Deus quer trazer de novo a união. Não tente lutar com suas próprias forças. Você não vai conseguir. O único nome que tem todo o poder é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome, irmão. Não há outro nome. Não há outro nome. Você que sente que foi vítima de um trabalho e sua vida está totalmente destruída. Deixa seu nome no comentário, Senhor. Deixa seu testemunho, deixa seu pedido. Que Jesus falou que é como orações. E eu sempre estou subindo ao monte, toda semana, para levar os seus pedidos, o seu nome para oração. Deixa aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer, você não vai conseguir sozinha nem sozinho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estarei orando por sua vida, mas você tem que fazer a sua parte. Procure ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe, irmão, de deixar seu joinha. Não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho. Porque dessa forma você estará abençoando o meu ministério. Eu não peço, mas aqueles que têm ofertado na minha vida, que Deus te abençoe 1000 vezes mais. E aqueles que estão em necessidade, que Deus abra as comportas do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se assim Deus permitir.